Fala, meus amigos, família. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a participar desse momento aqui comigo e convidá-lo a orar. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu lhe peço a Deus que a sua palavra fale aos corações que estiverem vendo, assistindo, e que ela opere em nós aquilo que é necessário, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo somente. Amém. Eu quero meditar com você hoje num texto que está na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém. A tão grande nuvem de testemunhas. Quando a gente olha para esse texto, a gente precisa lembrar que um pouco antes o autor estava falando da famosa galeria dos heróis da fé. De tantos nomes, de tantos homens e mulheres de Deus ao longo da história, que pela fé, fizeram o que fizeram. Pela fé, obedeceram a Deus radicalmente. E aqui, continuando o raciocínio, fala dessa tão grande nuvem de testemunhas. Então, é muito provável, essa é uma das interpretações, né, que essa grande nuvem de testemunhas que nos rodeia, que está nos assistindo nessa corrida, seja esses nomes, essas pessoas que pela fé fizeram o que fizeram e nos assistem e com o próprio exemplo de vida, exemplo de fé desses homens e mulheres de Deus, assim como Moisés, Davi, os próprios discípulos aqui, nós possamos nos inspirar a ter a mesma fé e olhar para o mesmo lugar onde essas pessoas olharam. Livremo-nos de todo o peso e do pecado. De todo o peso e do pecado. Peso não necessariamente é um pecado. Essa é uma das interpretações também. Por isso a escolha de palavras aqui, peso e pecado. Tem dias que é difícil correr essa corrida, trilhar essa carreira. Mas nós somos exortados, nós somos chamados a isso hoje, a nos livrar do peso. Nos livrar do peso. De fato, há dias, há semanas, momentos que as coisas parecem mais pesadas. E em alguns momentos a gente se apega aos fardos, né? Eu falo por mim mesmo. Talvez essa tendência de dramatizar um pouco as coisas e curtir as dores, aquele peso, aquilo que muitas vezes não tem servido para a nossa caminhada. Mas a gente é chamado, esse convite é para mim, a deixar o peso, a deixar o pecado, se desembaraçar. Eu gosto muito dessa expressão aqui, sair desse embaraço de pecado. O pecado, ele é assim mesmo, né? Ele é sutil, e quando a gente dá espaço para o pecado, ele vem e se apega a nós. Algumas traduções vão dizer que nos assedia. O pecado, ele é assim, ele nos assedia, ele nos engana, ele nos envolve, e aí esse é o nosso cuidado, esse é o nosso chamado, essa corrida, a vigilância. Então, que a gente possa ouvir essa exortação hoje de deixar o peso, deixar todo o peso. No versículo aqui está escrito todo e qualquer, todo peso, todo e qualquer peso e pecado, e nos desembaraçarmos. Então, se há algo na nossa vida, na minha vida, na sua vida, nós somos chamados hoje, é um chamado para nós, pessoal, a sair do embaraço do pecado, a nos desfazer, nos despir do peso, daquilo que tem atrapalhado a gente de crescer
e servir e correr essa carreira, onde a recompensa é o próprio Deus, a recompensa é o próprio Cristo, a recompensa é Deus, é Ele é a recompensa. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente. Não basta olhar, mas é olhar firmemente. E como eu já disse, como é difícil às vezes, como é difícil. Não basta olhar, mas é preciso olhar firmemente. É preciso atenção. É preciso esforço. A gente precisa se disciplinar, a erguer nossos olhos. Quando a gente fala de olhar, né? Eu lembro daquele versículo de um salmo, um verso de um salmo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde eleva os meus olhos? Tem muito a ver com para quem, para onde a gente recorre. Quando a nossa vida e algumas situações se desgovernam na nossa vida, para quem a gente recorre? Para quem nós temos olhado e nós sabemos e somos exortados hoje por meio dessa palavra a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É preciso olhar firmemente. Então que nós possamos, pela graça e pela misericórdia e com o auxílio do Espírito Santo, levantar os nossos olhos hoje para Cristo e contemplar a beleza de Cristo, o valor de Cristo. Cristo, Deus encarnado, que viveu uma vida santa, pura e sem pecado, para morrer por nós, pagar o preço dos nossos pecados e nos dar essa vida gloriosa junto a Ele. Ele é a recompensa. E Ele tem mais valor do que qualquer coisa. Nós precisamos olhar para Ele. Precisamos enxergar a beleza e o valor de Cristo, que embora se desfez de toda a sua glória para morrer por nós, pagar o preço do nosso pecado, sofrer toda a humilhação e dor que sofreu, mas que também ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à destra do Pai e hoje reina e governa. Ele é o nosso rei. Ele é a recompensa. Isso nos basta. Isso precisa nos bastar. Ele é a recompensa. Ele é a fonte de toda bondade, fonte de misericórdia, fonte de graça para as nossas vidas. Nós possamos olhar para Cristo, olhar para essa recompensa e que isso nos leve a nos despir de todo o peso, de tudo aquilo que não nos leva a Ele, de tudo aquilo que nos impede a crescer em comunhão com Ele. Que isso seja um desejo sincero do nosso coração. Que essa palavra te abençoe. Valeu, amigo, família. Até a próxima.